Você já teve medo de fazer uma pergunta... Como assim? Não uma pergunta para outra pessoa, sabe? Uma daquelas que a gente faz para si mesmo, assim, no silêncio. Ah, entendi. Tipo, e se eu não sentir absolutamente nada quando eu oro? Ou, sei lá, e se no fundo eu estiver com raiva de Deus por algo que aconteceu? Perguntas pesadas. Muito. E a pior, será que eu sou uma fraude só por ter essas dúvidas? Porque, né, a gente cresce ouvindo que fé é certeza. Exato. Aí a vida vem, traz a perda, a dor, um silêncio que parece que Deus nunca vai quebrar. E quando a gente olha para o lado, para aquela pessoa na igreja que parece ter uma conexão direta, sem interferência, Bate uma culpa. uma culpa, uma sensação de que a nossa fé é de segunda categoria, que tem algo errado com a gente. E é exatamente essa tensão, essa experiência tão humana e muitas vezes solitária que a gente vai explorar hoje. Que bom. A nossa missão aqui não é chegar com um manual, sabe? Com respostas prontas. Mas é mergulhar de forma honesta nesse conflito entre a dúvida e a fé. E o que a gente tem para essa análise? A gente reuniu um material bem interessante. Tem um artigo que analisa esse fenômeno super atual da desconstrução da fé. Um outro que propõe uma diferença crucial entre questionar e duvidar. E vamos até os ensinamentos de um místico do século XVI, São João da Cruz, sobre a noite escura da alma. Nossa, que profundo. E ainda tem reflexões de um roteiro sobre o que ele chama de força sagrada da dúvida. É uma tentativa, assim, de mapear esse território tão delicado. Ok, vamos lá então. Começando por esse termo que está em todo lugar hoje em dia, desconstrução da fé. Sim. Uma das nossas leituras do portal gotquestions.org vai bem direto ao ponto. Para eles, desconstrução, esse processo de questionar, duvidar e, no final da linha, acaba rejeitando partes importantes da fé cristã. Uma visão bem crítica, né? Bem crítica. Eles argumentam que, na prática, o que começa como desconstrução muitas vezes vira uma demolição, onde a pessoa troca princípios bíblicos por ideias que são, sei lá, mais populares na cultura ou simplesmente mais confortáveis para ela. O interessante é que essa análise, embora seja crítica, abre uma porta para uma distinção fundamental. Porque questionar a fé não é uma invenção do século XXI. Não mesmo? A própria Bíblia está cheia de incentivos para isso. Em 2 Coríntios, Paulo diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Em Atos, os cristãos de Bereia são elogiados como mais nobres, porque eles não aceitavam o que Paulo dizia de primeira. Eles iam conferir nas Escrituras se era aquilo mesmo. Espera, isso é importante. Então essa ideia de desconstrução, que hoje soa como algo radical e negativo, tem uma raiz bíblica de investigação. Quer dizer, a Bíblia não pede uma fé cega. Exatamente. A Bíblia não pede uma fé cega, mas uma fé examinada. E mais do que isso, ela está repleta de personagens que expressam dúvidas profundas e até raiva contra Deus. É verdade. O Salmo 73 começa com o salmista dizendo que os pés dele quase tropeçaram, que ele quase desistiu de tudo porque via a prosperidade dos maus e não entendia nada. Sim, é um desabafo total. Total, o profeta Abacuque abre o livro dele basicamente gritando com Deus: até quando, Senhor, clamarei por ajuda e tu não ouvirás? Então, investigar, lutar com as nuances da crença é um conceito totalmente bíblico. Tá. A diferença crucial que aquela fonte aponta parece estar na motivação. Você está questionando para entender e se aprofundar ou para encontrar uma justificativa para abandonar? Ok, então a Bíblia parece tratar o questionamento de forma bem madura. Mas a gente sabe que na prática, na vida real, nem sempre é assim. Como a comunidade e a igreja entra nessa história? Ela ajuda ou atrapalha quem está nesse processo? E aí você tocou num ponto, nossa, super delicado. Muitas vezes, a comunidade, com a melhor das intenções, acaba sendo um obstáculo. Como assim? Algumas igrejas não criam um ambiente seguro para perguntas difíceis. Se alguém levanta uma dúvida mais complexa, é imediatamente rotulado como incrédulo, rebelde ou desordenheiro. Vira um tabu. Vira um tabu em torno da dúvida, um medo de perguntar. E isso é um contraste gritante com a postura que a gente vê em Jesus. Tipo Tomé, né?
O cara virou sinônimo de aquele que duvida, quase um xingamento. Exato. Mas quando a gente lê a história, a reação de Jesus é impressionante. Tomé fala na cara: se eu não tocar nas feridas dele, eu não vou acreditar. E Jesus não chega dando bronca. Nenhuma. Não chama de fraco na fé. Pelo contrário, ele foi lá e, com toda a paciência do mundo, ofereceu exatamente a prova que Tomé tinha pedido. Precisamente. E o roteiro que a gente analisou traz um exemplo que eu acho ainda mais forte, o de João Batista. Ah, sim. Pensa na situação. João é o profeta que anunciou a chegada de Jesus, ele batizou Jesus, viu o céu se abrir, agora ele está preso, prestes a ser executado. No fundo do poço. Total. E nesse momento de escuridão, ele manda os discípulos perguntarem a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou a gente deve esperar outro? É uma dúvida que vem do coração da missão dele. E a resposta de Jesus é de uma elegância tremenda. Ele não diz: João, como você ousa duvidar de mim? Ele diz: voltem e contem o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem. Ele oferece evidências. Jesus acolhe a dúvida honesta, porque ele entende que a pessoa que duvida ainda está engajada, ainda está buscando. Isso me faz pensar, na prática, como a gente diferencia essa dúvida sincera de, sei lá, só arranjar uma desculpa para não acreditar. A linha parece muito tênue e, às vezes, perigosa. Essa é a pergunta de $1 milhão. E um dos textos que a gente leu do Portal A12 oferece uma pista que eu achei fantástica. Qual? A frase-chave é: questionar não é sinônimo de duvidar, mas sim de querer se aprofundar. A fé, segundo esse texto, não é cega, mas tem olhos bem grandes. Gostei disso, olhos bem grandes. E o exemplo que eles usam é o de Maria na Anunciação. Quando o anjo diz que ela vai conceber um filho, ela pergunta: como isso acontecerá se não conheço homem algum? Ela não está duvidando. Não. Ela está questionando para entender o processo. Ela está tentando encaixar aquela informação impossível na realidade dela. E essa pergunta não a afastou, mas aprofundou o sim dela. Então é sobre a direção da energia. O questionamento te puxa para dentro para entender mais, para lutar com o texto, com a ideia. Isso. Enquanto a dúvida que o pessoal critica é aquela que já decidiu a resposta e só quer uma justificativa para sair. É a diferença entre dizer isso não faz sentido, me ajuda a entender, e dizer isso não faz sentido, logo é falso. Exatamente. E a diferença entre uma busca honesta e o que uma das fontes chama de rebeldia disfarçada. Faz todo sentido. A busca honesta está aberta a uma resposta, mesmo que seja difícil. A rebeldia já fechou a porta. E o que é trágico, e as fontes apontam para isso, é que muitas pessoas abandonam a fé não porque duvidaram. Mas por quê? Mas porque tiveram medo de duvidar. Elas se viram numa comunidade que oferecia julgamento em vez de acolhimento. E aí o que elas fizeram? Silenciaram a dúvida, colocaram a máscara de certeza. Mas por dentro, a estrutura da fé foi se corroendo. Até que um dia, tudo desmorona. Tudo desmorona. Elas não foram embora porque perderam a fé, mas porque nunca tiveram permissão para ter uma fé honesta com todas as suas perguntas e crises. Nossa, isso é muito forte. É fortíssimo. E essa experiência de se sentir julgado pode empurrar alguém para o que hoje chamamos de desconstrução. Mas se a gente olha para a tradição cristã, existe uma experiência de dúvida ainda mais radical e profunda. Mais ainda? Sim. Que não vem de fora, de perguntas intelectuais ou de problemas com a igreja. Ela vem de dentro, de um silêncio profundo de Deus. É o que místicos como São João da Cruz, lá no século XVI, chamaram de a noite escura da alma. Noite escura da alma. Nossa, isso soa pesado, assustador. O que é exatamente isso? E o que tem a ver com duvidar? É pesado. E tem tudo a ver com a forma mais existencial de dúvida. São João da Cruz diz que essa noite escura não é um castigo, não é Deus te abandonando porque você fez algo errado. Não. Pelo contrário, ele a descreve como um ato radical de amor de Deus. É um processo de purificação para preparar a alma para um nível de união com Ele que seria impossível de outra forma. Peraí, me perdi. Como um sentimento de abandono pode ser um ato de amor? E como isso purifica? Parece contraintuitivo, quase cruel.
Parece. Deus tira de propósito aquela sensação boa que a gente tem na oração, aquele calorzinho no coração. Por quê? É a pergunta perfeita. E sim, é exatamente isso. Ele descreve 2 noites. A primeira, mais comum, é a noite dos sentidos. Ok. Nessa fase, Deus retira as consolações e os sentimentos agradáveis. Sabe aquela emoção no louvor, aquele arrepio, aquela sensação de paz profunda na oração? Sim, claro. Tudo isso some. A oração vira algo seco, difícil, parece que você está falando com as paredes. Nossa. E o propósito, segundo São João da Cruz, é nos libertar do vício nos doces espirituais. É para que a gente aprenda a amar a Deus por quem Ele é, e não pelas sensações que Ele nos proporciona. É quase como um relacionamento, então. Se você só gosta da pessoa quando ela te dá presentes e te faz rir, talvez você não goste tanto dela, mas sim do que ela te causa. Exato. Se os presentes acabam e você vai embora, o amor não era tão profundo. Essa é a lógica. É a analogia perfeita. A noite dos sentidos testa se o nosso amor é por Deus ou pelos presentes de Deus. Mas aí vem a segunda noite, a noite do Espírito. Que é pior, imagino. Muito mais rara e dolorosa. Aqui não é só a sensação que vai embora, é a própria percepção da presença de Deus. A pessoa se sente completamente abandonada, a fé parece uma ideia absurda. Meu Deus! E as dúvidas não são mais intelectuais, são existenciais. É um processo radical de morrer para si mesmo, de abrir mão de todo o controle e de todas as certezas, para que Deus possa preencher aquele vazio. Nossa, isso radical. Porque a gente vive numa cultura do se sentir bem, né? A mensagem em todo lugar, inclusive em muitas igrejas, é se conecte com Deus para sentir paz, para ter alegria. Sim, a teologia do bem-estar. E o que São João da Cruz está dizendo é o exato oposto, é um convite para ficar no desconforto, na secura, na escuridão. E aí eu fico pensando, será que muito do fenômeno da desconstrução hoje não é, na verdade, um monte de gente entrando nessa noite escura sem um mapa, sem saber o que está acontecendo? E achando que o único caminho é demolir tudo. Exato. É uma hipótese fascinante e muito provável. A pessoa sente essa secura, esse silêncio, e o diagnóstico imediato da nossa cultura é: sua fé acabou. Você não acredita mais. Você está fazendo algo errado. Ninguém fala que pode ser parte do processo. Ninguém diz: calma, talvez você esteja sendo convidado para um nível mais profundo. Isso não é algo de outro mundo. A pesquisa que vimos sobre depressão e religiosidade mostra que alguns dos maiores exemplos de fé da história, como Madre Teresa de Calcutá, viveram décadas nessa noite escura. Décadas. Deus. Escrevendo em suas cartas que se sentia completamente abandonada, mas continuou seu trabalho de amor e serviço até o fim. Isso muda tudo, porque normaliza uma experiência que a maioria das pessoas vivem em segredo e com uma vergonha imensa. Mas olha, eu entendo a teoria, mas na prática isso ainda soa aterrorizante. Com certeza. Pedir para alguém que se sente abandonado por Deus simplesmente confiar no processo e continuar parece muito difícil. Como se faz isso sem cair num desespero total? É a questão central, e o guia de São João da Cruz é muito pastoral, muito prático. Ele diz que a fé, nesse contexto, não é a ausência de perguntas, mas a confiança, apesar das perguntas. E como é essa confiança na prática? A atitude espiritual que ele recomenda é, primeiro, a perseverança. Continue orando, mesmo que pareça inútil, mesmo sem sentir absolutamente nada. Segundo, acredite que Deus está agindo justamente nesse silêncio, nesse vazio. Mesmo sem nenhuma prova? Mesmo sem nenhuma prova sensível. E terceiro, mantenha-se fiel às práticas da fé, como os sacramentos, porque a graça de Deus age para além dos nossos sentimentos. E claro, ele enfatiza algo crucial, a importância de ter um acompanhamento espiritual. Ah, isso é fundamental. Um diretor ou um mentor para ajudar a discernir, porque é muito importante diferenciar essa crise purificadora de uma crise patológica, como uma depressão clínica que precisa de cuidados médicos e psicológicos específicos. Uma coisa não exclui a outra. Ok, então se a gente juntar todas essas peças, a desconstrução, a diferença entre perguntar e duvidar, a noite escura, a grande virada de chave aqui, depois de tudo que a gente conversou,
Parece ser que o inimigo da fé não é a dúvida que nos faz perguntar, Não é. é a certeza arrogante que nos faz parar de buscar. É isso, né? O oposto de crer não é duvidar, é se acomodar no que já se sabe e fechar a porta para o mistério. A dúvida pode ser o motor que mantém a fé viva e honesta. Exatamente. A dúvida honesta é um sinal de que a fé está sendo levada a sério. E isso nos leva a uma ideia final, um pensamento para fechar nossa conversa. Manda. A psicologia junguiana tem um conceito chamado telos. A noção de que nossas experiências, até as mais dolorosas, têm um propósito, um objetivo final para o qual elas nos movem. Uhum. Se a gente aplicar essa ideia da telos à noite escura da alma e a toda essa jornada da dúvida, uma pergunta provocativa surge. Qual? E se os momentos de maior aridez espiritual, de maior silêncio e dúvida, não forem um sinal de que a fé está falhando? E se, na verdade, eles forem um convite, a única maneira de chegar a uma fé mais madura e autêntica? Uma fé que não depende de sentimento. Uma fé que não depende de sentimentos, de respostas prontas ou de uma comunidade que pense igual, mas que aprende a encontrar Deus justamente naquilo que mais tememos, a escuridão. Talvez a escuridão não seja o obstáculo para a fé, mas o próprio caminho pelo qual ela se torna real.